Bom, pessoal, estamos aqui. Esse é o quarto Nepocast. A ideia aqui é a gente divulgar e conversar sobre o desenvolvimento das pesquisas da Bimodais. Essa semana a gente, de vez em quando a gente tem, eu brinco sempre, quando a gente tem uma escalada, tem uma hora que você está subindo aquela montanha bem íngreme, aí daqui a pouco você chega no platô. Essa semana a gente chegou no platô. Eu acho que algumas conclusões fortes, importantes da Bimodais, né? A Bimodais está resolvendo um problema de equação. É uma equação, é que nem a matemática que diz, tem aquele problema que precisa ser resolvido, e na física, e na ciência social tem um problema a ser resolvido que não está nem sendo colocado, que é qual é a nova equação para a gente poder entender a dinâmica da história humana a partir dessas mudanças todas que estão acontecendo pelo digital. Precisa de uma nova equação. É tanta mudança que está acontecendo, ninguém previu e as pessoas não entendem e não conseguem projetar. Então, a gente está desenvolvendo a nova equação da ciência social. Isso está claro para a gente. Aí a gente desenvolveu. E essa nova equação acaba criando a ciência social 2.0, e o epicentro da ciência social 2.0 é o novo motor da história, que é o nosso querido espiral civilizacional progressivo, em que o Sapiens, por ser uma tecnoespécie, consegue aumentar a população. Conforme vai aumentando a população, num determinado momento, ele precisa de uma nova forma de comunicação para criar um novo modelo de sobrevivência mais descentralizado. Isso permite que a gente aumente a população, porque fica mais fácil das pessoas poderem nascer, e aí, de novo, a gente entra no espiral. Então, é um espiral. Vai melhorando, vai aumentando, e a complexidade vai aumentando. Essa é a visão bimodal. Então, isso já está consolidado. A gente chegou à conclusão que existe a demanda da equação e nós estamos tentando ajudar a resolver. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que foi muito importante foi que, no momento em que a gente tem essa revolução midiática, e a gente entra numa nova era para lidar melhor com a complexidade, a gente precisa de um upgrade da nossa mente. A gente passa a usar áreas da nossa mente que a gente não usava antes. E aí a gente passa a usar, e aí a gente veio, né, da oralidade para cá, a gente usava muito a área 1, e pouquíssima gente usava a mente secundária, que é uma mente mais operacional, mais reflexiva. E agora a gente tem uma forte, e a gente falou isso um pouco no vídeo passado, a gente tem uma forte demanda pela mente terciária, que é uma mente mais existencial, que nos permite ser mais singulares e lidar com essa complexidade de mais opções, mais informação. Então, a grande demanda é a mente terciária. E o papo hoje é sobre a Casa do Eu. A gente já falou da Casa do Eu ano passado, né? Na última, a gente falou na Casa do Eu. Fala, Fábio. A gente falou da Casa do Eu e agora a gente vai dedicar um programa inteiro para falar da Casa do Eu, mas falar do terceiro andar. A Casa do Eu se divide em 3 andares. Primeiro andar é a gestão emocional, segundo andar, gestão operacional, e terceiro andar, gestão existencial. E hoje o assunto é o terceiro andar, as suas respectivas, as 4 salas. A gente pode falar isso mais para frente. Primeiro, vou deixar a Tereza se apresentar, dizer, ela é aluna nossa da escola, o Fábio também, o que ela faz na vida e o que ela está aí participando, e a gente, então, depois entra no assunto do terceiro andar da Casa do Eu. Tereza, querida, o que você me diz? Então, sou Tereza Rodrigues, né? Eu tenho um projeto que foi, vamos dizer assim, cimentado, né, a partir das ideias da Escola Bimodal, que é o projeto Mãe Pixel, que realmente ia ser esse ponto luminoso na sociedade, tanto no contexto educativo, no contexto familiar,
e principalmente na cabeça dessa juventude aí, que vem aí preocupada, né? Tantas famílias estão preocupadas, mas eu acredito que eles também, no contexto de quem sou eu nessa nova sociedade, né? 2.0. Então, a gente vai tentando, a partir de todos esses conhecimentos aqui da nossa escola, realmente trazer respostas mais viáveis de serem entendidas quais são essas mudanças, o que nós precisamos começar a repensar para realmente a gente entender o que está acontecendo dentro desse processo. Como o Nepô acabou de falar, é um momento de muita complexidade, mas se a gente não partir da nossa casa do eu, para a gente entender todo esse significado, fica muito mais complicado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né, como esse eu precisa ser fortalecido mentalmente para a gente sobreviver nesses novos tempos. Doutor Fábio, o que o senhor manda? Como é que está? Boa tarde. Desculpe aí esses minutos de atraso. Estamos aqui presente, escutando, aprendendo e conectado aí com bimodais. Show de bola. Então, o que primeiro a gente vai ter que falar, queria fazer assim um primeiro parênteses aqui, o início, né? A gente falar da Casa do Eu para depois entender o terceiro andar. A Casa do Eu, a gente desenvolveu eu escrevi 3 livros, e hoje são os livros representativos da produção da Bimodais. A gente criou uma nova, para poder trabalhar com o nosso grande desafio, essa é a novidade, Fábio, o grande desafio que existe hoje, um dos grandes desafios científicos, dentro, aí especificamente da ciência social, é a nova equação de como o Sapiens caminha na história. Então, a equação que a gente tem se mostrou fraca. Então, a gente começou esse desenvolvimento. Então, a gente já falou disso, quer dizer, a nova equação, que a gente cria um novo motor da história, e aí, dentro disso, e a gente tem aqui uma visão ambientológica, a ambientologia a metáfora da ambientologia o marceneiro faz a mesa, mas quanto melhor for organizada a oficina do marceneiro, melhor as mesas e as cadeiras vão sair. Então, quanto mais você tem uma ciência forte para desenvolver a narrativa e para explicar as coisas, melhor vai ser a narrativa que você vai escolher. Então, a gente percebeu que a gente não podia colocar a Bimodais e a nossa narrativa em nenhuma das ciências que existiam por aí. Então, a gente teve a necessidade de criar uma nova ciência, que é a ciência da inovação. A ciência da inovação se caracteriza com 3 camadas: civilizacional, grupal, organizacional, /organizacional e pessoal. São 3 camadas. Então, o primeiro livro que eu publiquei, que não era muito intuitivo, mas hoje a gente consegue ver isso, né? Administração 3.0 é inovação grupal. Civilização 2.0, que eu publiquei em 2020. Acho que saiu em 2020, não sei se foi 2020 ou 2022. 2022 eu publiquei. 2023 foi publicado. Escrevemos em 2020, 2021, em 2023 foi publicado, Civilização 2.0, e agora publicamos o ano passado o Sapiens 2.0, que qual é a tendência do ser humano nesse novo cenário. Fechamos o círculo da ciência da inovação. Está tudo ali explicado dentro desse processo. E a gente agora está trabalhando o 4º livro, que é A Casa do Eu. Os outros 2 primeiros livros que eu escrevi, Gestão 3.0 e Conhecimento em Rede, eu ignoro porque foram livros experimentais que já perderam a validade. A Casa do Eu é um guia para como o Sapiens, como a gente pode criar, e aí tem muito a ver com a Tereza, né, e com a educação, como a gente pode criar uma nova maneira de educar e preparar o Sapiens para lidar com esse novo cenário, que é questões existenciais. Aumentar essa coisa no terceiro andar e mostrar que a gente é uma energia. Isso está colocado nessa discussão da Casa do Eu. Nós somos uma energia, muita gente chama de alma. Então, nós temos uma alma, ou nós temos uma energia, que quando eu estou falando aqui,
eu estou administrando a minha energia. Né? Hoje, por exemplo, recebi aqui o vizinho que ficou muito chateado que foi acordado às 4 horas da manhã com barulho do outro vizinho botando música. Estava muito estressado. Aí eu falei, vamos lá em casa tomar um café, começamos a conversar, etc. Eu vi que ele foi se acalmando e a energia dele foi se recolocando de uma maneira mais saudável. Ele estava... Então, e eu falei, vamos tentar administrar melhor e vamos tentar ver um jeito, falei para ele, de você gastar a menor energia possível para resolver esse problema. E aí, usando as ferramentas do condomínio, que é botar o porteiro para reclamar, o livro de reclamação, acionar o síndico, etc., porque ele já queria bater lá na casa do cara e comprar briga. Então, é o gerenciamento da energia que faz com que a gente consiga ter uma vida mais saudável. Então, a casa do eu primeiro andar, gestão emocional, segundo andar, gestão operacional, e o terceiro, a gestão existencial, que é o que antigamente, entre aspas, que a gente não usa esse nome, filósofos, a gente chama de essenciólogos, que o pessoal fazia, trabalhava. Vamos pensar na existência, vamos pensar na nossa jornada, que a gente morre, que a gente é finito, o que a gente vai fazer dessa vida enquanto a gente está aqui. Então, a gente precisa, esse momento que a gente está vivendo hoje é especial, porque com tanta informação e tanta quantidade de opções, a gente precisa ter uma visão de dentro para fora, uma bússola mais sofisticada. Então, a Casa do Eu entra nesse processo. Tereza, quer comentar alguma coisa? Então, partindo dessa ideia, Nico, realmente assim, de educar, né, para isso, eu tenho até discutido, às vezes, com algumas pessoas, desse contexto dessa alfabetização emocional, entendeu? A gente aprender o beabá das nossas emoções lá no fundo, para a gente realmente conseguir trazer alguma transformação. Né? Esse exemplo que você trouxe aí do vizinho é bem real. Né? Quando você conversa com uma outra pessoa que está preparada, imagina se ele encontra alguém que está no mesmo... Também estou chateado. O que aconteceu hoje? O que teria acontecido hoje no prédio? Entendeu? Se vocês dois vão até a porta e bate, você não sabe quem está do outro lado. Né? Então, assim, essa alfabetização, esse conversar com o outro, esse ter espaço para você falar das suas dores, daquilo que está te incomodando emocionalmente. Então, eu acredito que a gente precisa de mais espaços em todos os locais. Acho que não é à toa, né, que a gente está vendo aí essa questão da NR1, né, sendo direcionada para todas as empresas, nós temos que saber lidar com as nossas emoções e tal. Então, acredito que a gente está num momento realmente assim, dessa alfabetização emocional, para a gente saber se viver, existir de um formato melhor. Não sei, acredito nisso. Fábio, o que você me diz? Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre essa parte emocional e aprendi muito foi aquele do Stephen Covey, que fala dos 7 hábitos. Né? É um livro incrível, já tem muito tempo, mas acho que ele permanece muito atual. E aí, um dos pontos que ele falava era sobre essa autoobservação, né? Observar a sua forma de agir, observar suas emoções. E a gente vê que isso falta muito hoje em dia, né? No geral, a gente vê cada vez menos as pessoas menos conscientes, na verdade, das suas emoções. Não vou dizer exatamente as causas, acho que são muitas coisas. Acho que, em parte, tem relação com a tecnologia, né? Em parte, tem relação com as tecnologias que acabam sequestrando nossa atenção, mudando a nossa forma de interagir com o mundo. Isso, muitas vezes, faz a gente se afastar da experiência real, né? E a gente vai ficando muito no cognitivo, né? E não é à toa que a gente está vendo hoje um grande aumento, né, das pessoas tendo entrada em hospital por questões mentais. Historicamente, esse é o maior momento assim, de pessoas com questões mentais.
E como a Teresa falou, não é à toa que o governo, que geralmente demora muito para fazer as coisas, veio a se manifestar, né? Na verdade, geralmente o governo vem com lei, vem com coisas quando já está bem no limite, ou já passou muito, aí finalmente fazem alguma coisa. Ou seja, isso já tem um bom tempo que está assim, e finalmente agora virou uma questão pública, né? Então, cada vez mais a gente vê as pessoas com depressão, com ansiedade. Então, a gente pensar com clareza sobre esse aspecto da existência, né, conseguir separar na nossa mente a importância de cada coisa, poder conversar sobre isso de forma clara com as pessoas, é mais um dos trabalhos da Bimodais que eu acho de alto valor, né, e muito importantes para a atualidade, porque a gente está vivendo. Então, poder conversar sobre isso, entender que o que a gente está fazendo na vida, as nossas ações, atividades, decisões, que são as mais diversas, elas precisam partir, antes de tudo, de um núcleo central, né? E esse núcleo central tem a ver com a nossa visão da existência e os princípios que emergem dali, né? Então, às vezes, é nesse núcleo simples e tudo acaba emanando na nossa vida, né? É como se fosse em cascata. O início da cascata, a nascente, está isso aí. São os princípios da nossa visão existencial. E depois vai aumentando até virar um rio caudaloso, que é a nossa própria vida, com um fluxo gigante de coisas acontecendo. Eu acho que a gente tem essa coisa importante, né, da descoberta que a gente tem uma equação sobre a sociedade humana equivocada, a gente tem uma visão equivocada da sociedade humana. Então, a gente não consegue entender o que está acontecendo, e aí, às vezes, a gente começa a misturar. A gente conversa assim, porque a inteligência artificial, e a gente tem que ver como é que a gente vai lidar com a inteligência. Cara, existe uma coisa que é maior que isso. Então, o que é a nossa equação, a nova equação da ciência social, o motor da história 2.0, ou a ciência social 2.0, ou a ciência da inovação, o que a gente tem de visão nova? O Sapiens, olhando as outras espécies e olhando a própria caminhada do Sapiens, o que acontece? O aumento da complexidade demográfica exige que a gente aumente a singularização, a responsabilização de cada pessoa. As espécies são assim. As formigas são muito mais Waze. As formigas são um exemplo, um Waze primitivo, ou se vocês quiserem, um blockchain primitivo. Cada formiguinha ela tem o papel de visitar. Existe toda uma complexidade do formigueiro, mas quando elas entram ali para ver se tem comida, elas estão curtindo o caminho, voltam descurtindo o caminho se acabou a comida, e aí todo mundo se entende, e aquela multidão se entende através daqueles rastros que vão acontecendo. O que a pseudo-rainha, que não manda nada em ninguém, ela é só uma reprodutora, ela criou lá um blockchain, criou lá um Bitcoin, uma colônia, é um modelo Bitcoin, que cada um se responsabiliza aí, porque senão não dá para a gente poder, com tanta gente. Não tem um líder alfa no formigueiro. Então, o ser humano está saindo de um ambiente lobo, que tinha um líder alfa, que é a gestão, e caminhando aos poucos para a curadoria, que é o modelo mais parecido com as formigas. Mas, Tereza, qual é o problema subjetivo que a gente tem aí? Eu preciso aumentar a minha capacidade de me responsabilizar pela minha vida. A taxa de responsabilização pela minha vida, ela tem que aumentar. Porque se eu começo... Querido, está aqui o TikTok. O que você vai ver no TikTok? Onde é que você vai morar? O que você quer estudar? O que você quer trabalhar? Né? No YouTube, o que você vai ver? Que curso que você quer fazer? Tem uma opção de curso disponível aí agora. O que você quer fazer? O quê? Espera aí, curso? A pessoa não sabe para onde ela quer ir. Por quê? Ela não tem a referência que a gente coloca na casa do eu, no terceiro andar, para dizer, você tem que olhar lá para baixo para descobrir as suas vocações,
para descobrir o que te coloca no tapete de Aladim, para que você possa fazer o seu projeto existencial, para que você possa começar a dizer não com tranquilidade. É isso. O objetivo é começar a dizer não com tranquilidade. As pessoas dizem não com ansiedade, estressadas. Elas não conseguem, então ela diz sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Por quê? Porque ela não tem referência. Ela não tem a métrica que a gente desenvolveu aqui, que é o bom TRC e o mau TRC. Na minha vida, está um bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade, eu estou com alta taxa disso? Ou eu estou ao contrário? Mau humor, desmotivado, não sou resiliente, não sou criativo, não estou com tranquilidade. Então, a gente tem um desafio, que é um desafio de conseguir lidar melhor com este novo cenário de maior responsabilização. Essa responsabilização exige um gerenciamento melhor da nossa energia. Você vai falar assim, quem é o NEPO? O NEPO é o administrador de uma casa do eu, para que a minha energia seja bem trabalhada nos 3 andares. Então, eu tenho que ter um projeto existencial, que é, por exemplo, a escolha que eu tive de desenvolver isso que a gente está desenvolvendo. Hoje eu saí para fotografar, fiz um videozinho falando da fotografia artística, que é uma outra coisa que me coloca no tapete Aladim, que me aumenta o meu bom TRC. Eu tenho todo um trabalho para que eu possa administrar a minha energia. Então, este é o desafio do Sapiens 2.0. Aumentar a sua capacidade de responsabilização. O que vocês dizem? Tem um monte de coisa aí, né, Nepo? Que volta lá no contexto mesmo de alfabetizar mesmo, né? A gente aprendeu o beabá de tudo isso, trazer isso bem formatado, porque a gente sabe que a gente está se construindo para esse novo momento, o tempo todo. E, assim, eu até me lembrei sobre, quando você fala das formigas aí, os lobos e tal, eu vi um contexto, eu acho que até Brainerd, e aquele Nicoleles, né? Ele está trazendo muito isso, falando desse pensar, né, coletivo e tal, que também eu acabei comparando com o que o Pierre Levy trouxe, né? Que é essa inteligência coletiva. Né? Então, ele fala sobre isso. As formigas não se esbarram, né? Os pássaros voam, e um não bate no outro, mas eles estão no mesmo movimento. Então, eu entendo que quando nós, humanidade, quanto mais pessoas se encontrarem nessa sintonia, né, de dizer, calma aí, respira fundo, vamos lá, vem aqui. Quanto mais pessoas tiverem, a gente vai poder dar esses voos, como os pássaros, né? Subir e descer sem se esbarrar, cada um na sua individualidade, e, ao mesmo tempo, a gente faz uma revoada bonita, entendeu? Então, quanto mais pessoas estiverem preparadas com essa mente bimodal, né, de entender esse novo processo de existir, a gente vai poder realmente ter essa inteligência coletiva no nosso individualismo, mas cuidando do coletivo, entendeu? Eu acredito que é isso que a gente está se fortalecendo, para a gente poder trazer mais pessoas, para que mais pessoas compreendam o que a gente está buscando, que mente é essa terciária, fundamentada em tudo isso que a gente está trazendo nos nossos conceitos, para que a gente possa fazer realmente essas revoadas individuais, mas coletivamente, sem se chocar. Não sei, eu acredito nisso. Show. Fábio? Depois, eu poderia comentar, tem várias questões para comentar, mas eu vou preferir devolver uma pergunta para você. Como você acha, então, visto que se torna cada vez mais importante a gente se localizar, a gente conseguir assumir as responsabilidades, foi esse ponto que você trouxe, e as escolas
de certa forma, não orientam, não porque não estão cientes com essa clareza dessa sociedade, né, que a gente está vivendo agora, como é que você orientaria para a gente criar os nossos filhos? Né? Como que você orienta? Como é que a gente começa a introduzir esse sentimento nas crianças e nos adolescentes? O que você pensaria de ação, de iniciativa nesse sentido? Bom, eu tenho visto aí, eu acho que essa nova formação básica obrigatória do SAPES, ela vai ocorrer, já está ocorrendo de alguma forma fora da estrutura tradicional. Existem iniciativas, os pais acabam botando o filho para fazer aprendizado financeiro, coisas fora da escola, né? E aí meio que vai fazendo uma gambiarra entre coisas que estão fora, etc, etc. Eu acho que a questão principal é estimular a singularização, né? Desenvolver na criança a ideia de que ela tem determinadas vocações que ela precisa desenvolver. Eu acho que é principal. E apoiar isso. Eu acho que seria isso o principal, né? Meu pai, por exemplo, intuitivamente, ele fotografava e ele viu que eu tinha um certo viés, ele me deu livros, ele me pagou curso e eu fiz curso de fotografia. Então, a fotografia veio, né, estimulada. Então, é engraçado que teve isso. A música não foi assim, eu meio que fui. Então, no caso da música, aí é interessante. Meu pai fotografava e eu hoje fotografo. Mas, no caso da música, quem era a vertente musical era a família da minha mãe, só que a minha mãe não tocava. Quem tocava eram os avós, os tios e meu avô eram músicos. E veio um pouco a coisa da música. E eu tive que correr atrás da música. Mas eu poderia ter sido estimulado. Então, esse estímulo, mas eu acho que tem uma malandragem nesse estímulo, que eu vou contar para vocês uma história interessante, que eu acho que tem a ver. É o estímulo, mas não pode ser um estímulo paternalista. Meu filho queria tocar violão. Aí ele falou, papai, eu quero tocar violão e tal, vamos na loja, vamos comprar o violão. Eu falei, não, meu filho, calma aí. Peraí. Vamos ver se isso aí é viagem na maionese ou é verdade. Você vai ter que me provar que isso é uma característica sua. Espera aí. Lá na casa da sua avó tem um violão velho. Vamos pegar o violão velho. Ele queria uma guitarra. Pá, eu quero a guitarra. Não, calma. Calma aí. Fomos lá, pegamos o violão. Aí pegou o violão e tal. Aí ele falou, agora eu preciso de aula. Eu falei, beleza. Aí fomos nas lojas de música, pegamos aqueles bilhetinhos dos caras que davam música. Aí eu falei, Jonas, ele devia ter uns 13, 14 anos, né? Eu falei, Jonas, você senta aí com teus professores e você vê qual que vai te agradar. Vamos chamar 4. Aí chamou, aí ele bateu lá na minha sala, lá que eu estava trabalhando. Papai, é esse aqui que eu quero. Esse aqui. Beleza, esse professor é. Ele escolheu o professor, aí começou a tocar música, não sei o quê, papá, e foi se desenvolvendo. Aí, quando eu senti que ele estava já não sei o quê, eu não dei a guitarra para ele, não, calma lá. Eu falei, você quer a guitarra? Quero. Aí a guitarra era cara. Aí eu falei, aí, galera, a avó, o tio, tia, o não sei o quê, falou, vamos dar de presente, um só presente de Natal para ele, todo mundo, a tal guitarra dele. Aí ele ganhou a guitarra, tocou guitarra, teve música, teve banda, não sei do que, papá. Então, eu acho que é isso. Preste atenção. Intuitivamente, eu estou dando aqui um exemplo. Intuitivamente foi o quê? Ele mostrou uma vocação e eu fiz com que ele provasse para ele mesmo e para os outros que aquela vocação era consistente. E não porque ele viu no vídeo, que senão o pai vai lá, compra a guitarra fica encostada, ou compra uma bicicleta que vai andar e também não anda, e aí o moleque vai pegar, porque, poxa, não sei. Então, eu acho que esse desenvolvimento da singularidade fez um MVP no desenvolvimento da sua vocação. Então, eu acho que responderia sim
a sua pergunta, é desenvolver, ajudar a desenvolver a singularidade, né, com consistência, não no paternalismo, porque também aí o pai não está nem aí, não quer se envolver, não quer perder tempo, não quer entrar no projeto com o filho. Quer uma guitarra? Está aqui a guitarra, não enche mais meu saco. Quer uma bicicleta? Está aqui a bicicleta, não enche mais meu saco. Ou seja, a criança meio que ela não vai tocar para ter raiva do pai, para provar para o pai que ele é um cara e fica só nesse processo. Mas eu queria, então, como a gente está na metade do negócio, eu acho que a gente tem que agora falar da Casa do Eu, do terceiro andar. Então, vamos falar do terceiro andar, da Casa do Eu? O terceiro andar, bom, eu acho que tem uma frase que eu acho fundamental para a gente abrir aqui os nossos trabalhos, para falar especificamente do terceiro andar, que é a frase que abre aqui o nosso livro, que é a frase do nosso querido Felipe Magro, que diz: você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Felipe Magro. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Aí a gente complementa. Seja o mais você que você conseguir. Essa é a sua missão. Né? E aí a inteligência coletiva, eu acho que existe, eu vou até fazer um artigo sobre isso, eu acho que existem dois tipos de inteligência coletiva. A inteligência coletiva centralizadora e a descentralizadora, a distribuída. O que eu acho que a gente está fortalecendo, a inteligência coletiva é mais ou menos que nem as formigas. Cada uma vai fazendo o roteiro, cada um vai desenvolvendo a sua singularidade, como eu aqui fotografando. Quanto mais eu fotografo de maneira diferente, mais as pessoas vão abrindo. Cara, olha só o que esse cara viu. Pô, vou fotografar também. E aí vai singularizando as pessoas e as pessoas vão se multiplicando, porque agora a gente tem ferramentas para a gente poder ajudar as outras pessoas a trabalhar. Né? A gente tem produtos e serviços mais personalizados, coisa que a gente não tinha. Bom, vamos falar primeiro da sala 1. A sala 1 do terceiro andar existencial são os paradigmas mais fortes de quem é o Sapiens. Por que eu comecei assim? Porque a primeira coisa que a gente tem como formatação é a gente diz, o Sapiens é isso, 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 isso. E a partir daí, é aí que é o início de tudo, tudo se desdobra daí. Por isso que é a primeira sala do andar mais nobre da nossa casa. Precisamos entender quem é o Sapiens, do ponto de vista existencial. Aí é que eu coloco. Né? O primeiro questionamento forte não existe um eu verdadeiro. Somos formatados para ser Sapiens. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa fala assim, você tem que procurar o seu eu verdadeiro, como se você tiver um tesouro escondido dentro de você, uma caixa que você vai abrir e você vai cheirar lá um aroma e você vai... E aí pronto. Aí você agora, então, não existe isso. Nós somos formatados, existem as nossas vocações, os nosso jeito, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, mais tímido, menos tímido, gosta mais de desafio, menos desafio. Então, você precisa entender um pouco essa dinâmica, é um processo que você precisa entender e entender que, para você virar Sapiens, você foi traumatizado, porque é obrigação traumatizar. Meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. Então, você vai, opa, não posso. Então, peraí e tal. E aquilo faz. E aí você tem que rever essa formatação. Você tem que se reformatar. Então, você não vai em busca do eu verdadeiro. Você vai em busca da reformatação. O que fizeram no passado bem para você, e aí eu estou contando a história do papai da fotografia, agradeço a ele, né? E as coisas que ele não me ajudou na casa da música. E agora, meu pai me deu uma flauta quando eu era pequeno. Para com isso, cara. Agradece o que veio e vai atrás do que não veio. Está entendendo? É aquela frase do Sartre. Tudo que fizeram com você, fizeram. Agora, o que você faz com o que fizeram com você é problema teu. Não fica chorando, reclamando e dizendo que a sua vida é ruim porque lá atrás... Opa, você não está gerenciando a sua energia. É isso que está acontecendo. Você abriu mão.
Então, essa é o primeiro passo. O segundo, que é muito importante, que eu vejo as pessoas aqui dizendo, eu vejo o Globo News, mas isso não me afeta. Eu converso com essa pessoa que é uma mala sem alça, mas ela não me afeta. Sabe? Eu vou frequentar tal lugar, mas isso não me afeta. Meu filho, você não é general da banda, não. As suas emoções não são músicos que você vai lá dar um tapa na cabeça do cara e você controla. Não é assim, cara. Nós somos negociadores com as emoções. Eu não tenho controle. Eu não posso dizer, eu vou gostar do Fábio, mas não vou gostar da Tereza. Mas aí alguém dentro de mim diz, cara, eu gosto da Tereza, eu não gosto do Fábio. Não, mas o Fábio, eu tenho que gostar do Fábio, porque o Fábio tem doutorado e a Tereza não tem. Não, não. Eu estou só inventando, não tem nada disso, tá? Já veio ficar traumatizada. Já. Então, aí fica assim, fica alguém dentro de você, teoricamente, querendo determinar as coisas, e tem outro lá atrás dizendo, não é isso que eu estou sentindo. Então, a negociação entre o que é melhor e como eu estou sentindo é uma negociação, é uma conversa. Essa é a segunda discussão. A outra, dentro da sala 1, terceiro andar. Não, nossa mente não é única, mas trimental. Então, eu tenho uma camada que é emocional, que eu preciso dizer, isso vem. Depois tem os traumas, tem os paradigmas que colocaram na cabeça da gente. Depois vem uma segunda camada, que é a camada que reflete sobre essas emoções e resolve problemas operacionais. E tem uma terceira camada que eu posso usar, que é a que reflete sobre a minha existência, sobre o meu projeto de vida, sobre a minha morte, que é o terceiro andar, a terceira mente, a mente terciária. Então, essa é o negócio. Né? Aí depois, ainda na sala 1, não somos imortais. Você pode dizer, mas eu acredito em vida após a morte. Tudo bem. Eu acredito que eu vou para o céu. Tudo bem. Eu acredito que a gente vira tartaruga. Tudo bem. O problema é, você vai abrir mão do seu potencial aqui e agora? Eu vou para o céu. Tudo bem. Mas você vai abrir mão do seu potencial? Eu vou reencarnar. Mas você vai abrir mão do seu potencial? Então, a gente vai discutir a mortalidade, a gente vai ter que trabalhar. O Mark Mason fala muito isso no livro dele, né? A questão de você refletir sobre a mortalidade para ter um projeto. E a gente não tinha isso, porque a gente ia meio no vai tocando. Não vamos ficar esquentando a cabeça com isso, botando cabelo em ovo. Agora, isso é uma coisa importante, né? Ainda na sala 1. Desenvolver, isso é outro, são as bancadas, né? Desenvolver a individualidade não é crime e nem egoísmo, mas uma necessidade fundamental do ser humano. Aí eu vou de Ayn Rand, naquele livro dela, que ela fala... lembrar o nome do livro. Ontem eu estava tentando lembrar, esqueci. Daqui a pouco veio o nome. Fábio, veio aí para mim, no Google, Ayn Rand, o livro dela, mais famoso. Quando ela diz, você não pode coibir os disruptivos, os empreendedores, porque se a sociedade não tiver os malucos, a gente não consegue inovar. E se a gente não conseguir inovar, a gente se quebra. Então, o desenvolvimento do egoísmo saudável, do ganha-ganha, do empreendedorismo, é fundamental para a espécie. Então, Revolta de Atlas, obrigado. Na Revolta de Atlas, ela vai defender os inquietos, os disruptivos, que são perseguidos na sociedade. E ela diz, quando uma sociedade persegue os inquietos, os empreendedores, os disruptivos, a sociedade entra em crise. Essa é a mensagem, está aqui. Então, e no final eu botei, na sala 1, na última bancada, somos energia. Eu vou botar agora, vou botar as bancadas. Eu não botei, na próxima versão que eu vou trabalhar, vou botar as bancadas. Somos energia.
Então, assim, uma coisa que eu falo muito, eu fiz um teste de QI e o meu QI saiu muito alto, foi o maior QI da escola. Aí você fala, Nepô, você Nepô é inteligente. Não, eu não sou inteligente. Existe alguém dentro de mim que tem uma capacidade para determinadas coisas, uma certa facilidade. Mas para que ele possa desenvolver essas facilidades, eu tenho que dar para ele as ferramentas e o ambiente para ele poder trabalhar. Então, eu não posso me orgulhar como atriz, como eu sou bonita. Não, você é bonita, mas você não tem mérito de ser bonita. O gerenciamento da sua beleza é o que você faz. O gerenciamento da minha inteligência é o que eu faço. O meu orgulho é a capacidade que eu tenho de gerenciar a minha inteligência e botar essa inteligência a serviço de um projeto existencial. Aí você pode dizer, pô, bacana essa tua forma de gerenciar a sua inteligência. Agora, você vai me elogiar e você vai dizer, pô, você é inteligente. Eu não tive mérito de ter lá o QI 137 na época. Eu não tive mérito. Lá na escola era maior, não é nem muito grande comparados aí aos outros. Mas eu gerencio bem essa minha inteligência. E é isso que é importante, o cara gerenciar bem a capacidade dele de saltar, gerenciar bem a capacidade dele de calcular, e cada um faz o seu processo. Então, a sala 1 do terceiro andar são esses mandamentos que o Sapiens tem para que ele possa ter premissas importantes. Fábio, o que você me diz? Eu estava anotando aqui, até para falar. Você disse, só puxando um ponto aqui, você falou de desperdiçar o seu potencial. E nem na Bíblia, né? Assim, você estava falando, independentemente de questões espirituais, mas a própria Bíblia tem uma parábola que chama Parábola dos Talentos, que fala justamente sobre isso, né? E fala assim, de você não desperdiçar os seus talentos em vida, né? Ele faz, nessa parábola está falando, na verdade, de uma pessoa que recebe um valor, são 3 pessoas diferentes, e um deles consegue multiplicar aquilo, e um deles não multiplica. E aí ele dá um sermão ali naquele que não consegue multiplicar. Então, isso aí está nas escrituras, nos livros mais antigos, né? Inclusive nessa visão espiritual. E na prática também, aí fica mais evidente ainda a importância da gente realizar o nosso potencial em vida. Então, você vê que o pastor Fábio já reforçou a ideia. Ainda não cheguei nessa estatura. O pastor Fábio já reforçou que singularização está nas escrituras. É isso? Sem dúvida. Sem dúvida. A parábola dos talentos fala exatamente sobre isso, sobre você multiplicar os seus dons, e o dom maior que existe é o dom da vida. Então, tá ligado aí, né, na Bíblia, né? A gente não tem aqui teor religioso, né? Só fazendo esse comentário. É o dom maior, né? O dom maior da vida. Imagino que todos os outros dons estão submetidos à própria vida, então acaba que ele se torna o maior falando no nível de existência material. Eu não sei, aí a gente entraria em questões metafísicas, se for além da vida. Então, materialmente falando, é maior, né? Tereza, desculpe, Fábio, não terminou. Pode continuar. Desculpe, pastor. Não, tranquilo. E aí, um outro ponto que você falou aqui, eu só vou comentar rapidinho, é o seguinte: quantos gênios a gente não vê enlouquecidos ou passando fome na vida, né? E pessoas, às vezes, com menos QI, tendo vidas muito prósperas e realizadas porque buscam justamente o potencialismo. Então, dentro da narrativa do que você vem compartilhando na pesquisa, isso traz uma diretriz muito importante, até para você criar. Hoje se fala muito em superdotação, né? Você vê, esse assunto está em pauta. Então, não é porque assim, é importante os pais terem essa consciência, e isso é falado pelos especialistas, que não é porque sua criança é superdotada que isso garante que ela vai ser
bem-sucedida na vida, e aí a gente acaba entrando até no aspecto de o que é bem-sucedido, e aí entram as métricas que você tem compartilhado, que são muito importantes, né? Que é o bom TRC. Então, eu acho que, independentemente do seu processador que Deus te deu, é importante você entender bem as métricas que vão direcionar as suas ações e decisões, para que você, porque não é só porque você é uma pessoa hiperinteligente e capaz que você vai conseguir ter êxito em diversas áreas da sua vida, né? Inclusive, uma das coisas que mais pesam na nossa vida é a nossa capacidade de lidar com nossas emoções, o que chamam de inteligência emocional, né? Então, você tem que ter métricas, você tem que ter planos, você tem que ter consciência sobre isso para você poder utilizar esse processador poderoso ao seu favor. Ou seja, conseguir olhar para a casa do eu de forma consciente, né? E aí, mais uma vez, como é que você vai fazer isso? Buscando informações, metodologias, sistemas que te permitam ver, conversar e analisar essa existência, né? Que é a própria casa do eu, que é o que a gente está fazendo aqui. Tereza, fala. Então, vou tentar, né, pensar nesses dois contextos, né? Primeiro, realmente, essa questão dos talentos, né? Como que a gente vai conseguir realmente estar ajudando? Eu acho que acaba amarrando até a primeira questão que o Fábio fez, sobre como ajudar os filhos, né? Como ajudar os filhos a entender essa complexidade. Então, assim, descobrir esses talentos, né? Nesse formato que o Nepo trouxe aí, vai lá, então experimenta, é isso mesmo, vamos ver. E muitas vezes a gente está passando por esse processo de que os pais não têm tempo nem para entender quais são esses talentos, acaba nem conhece o filho que está ali do lado, né? Então, assim, realmente é importante a gente, como eu já trabalhei com essas áreas, eu vejo aí tantos alunos, que eu digo assim, os gênios perdidos dessa geração, nós temos muitos gênios perdidos, por falta de compreensão dessa sua existência. O que é que eu vim fazer aqui com tanta inteligência? As pessoas não sabem. Então, assim, eu não sei, eu vou jogar isso como uma pergunta também, né, pô? Esse contexto antes, quando a gente estava ali só naquela mente secundária, até na mente secundária, em que a gente tinha uma sociedade realmente assim, que você já estava mais ou menos programado do que seria, né? A universidade, eu entrei, depois eu vou fazer a pós, depois e tal, e eu vou trabalhar, e eu vou me aposentar, e vou. Poucas pessoas, como você, saiu desse bolo aí, de seguir realmente isso, de não olhar mais nada no entorno, né? E a gente acaba enxergando que muitas pessoas, né, vamos dizer, da nossa idade, o Fábio está mais novo aí, muitas pessoas chegaram à aposentadoria totalmente frustrados, foram para dentro de um contexto de um emprego totalmente, não era aquilo que eu queria, mas na época todo mundo fazia, era isso e tal, na minha cidade só possibilitava isso. E esse bololô todo, essa complexidade toda, está chegando agora, e eu acho assim, é incrível porque a gente está trazendo esse assunto da mente terciária, porque se as pessoas compreenderem isso realmente, elas vão entender do que nós estamos falando, né? De que dentro dessa complexidade nós precisamos enxergar que nós pensamos o que nós pensamos. Que a gente consegue enxergar que aquilo que nós pensamos, né? Ficamos frustrados, fomos afetados, tem conserto. Se a gente desconstruir muita coisa em nós agora e nos formatar e ajudar essa geração que está vindo aí. Porque eles vão sofrer mais do que a gente sofreu ainda. Porque está uma complexidade tão grande que não tem mais como seguir. Então, assim, eu vou aproveitar esse momento aqui para pedir socorro mesmo, vou dizer assim, para vocês dois, para me ajudarem nesse novo projeto, que tem a ver com isso que o Fábio está falando e que o Nepo respondeu. Eu estou morando aqui no interior do interior. E dentro desse interior, quando eu converso com os jovens, eu sinto como eles estão perdidos.
Então, assim, eu vou criando, dentro desse contexto, uma escola que eu estou chamando de Instituto de Inteligência Emocional, para conversar com esses jovens sobre talentos, diversidade de pensamentos, o que eles estão vendo depois da plaquinha da cidade deles, o que eles conseguem enxergar lá. Porque se a gente não começar a criar grupos de reflexões, a gente está falando tanto para os jovens quanto para os pais. Pai, você está conseguindo olhar seu filho e ver quais são os talentos? Que a gente conversa com os pais e fala assim, eu não sei o que esse menino quer. Entendeu? Aí a gente está trazendo até uma temática para a primeira palestra, a gente vai fazer gratuita, 2 momentos. Para a primeira palestra seria o que o jovem, né? O que o jovem quer da vida? Aí a gente está fazendo uma reviravolta. O que a vida quer do jovem? Para a gente começar a trazer o pai. O que a vida quer do seu filho? O que a vida espera desses jovens? Então, e a partir daí nós possamos realmente, assim, ajudá-los a pensar sobre o que eles estão pensando. Eu sugeriria, Tereza, que você, nesse título aí, você introduzir, porque o que a vida quer do jovem vai dar a impressão que a vida não mudou. Ela seria legal colocar o que a vida 2.0, o que o mundo 2.0, o que a civilização 2.0, fica a teu critério, é do jovem. O mundo é pós-digital também. Você tem que mostrar que aquilo que os pais pensam assim, sempre foi assim, eu tive essa educação assim, e é isso meu filho, porque ele vai ser igual a mim. Fala, não, mas existe uma mudança. Como ninguém está enxergando a revolução, então é preciso primeiro enxergar a revolução para dizer, olha, a educação que você teve não vai servir para o seu filho. Sim. E aí responde um pouco isso que o Fábio perguntou. A primeira coisa que tem que falar para os pais é dizer, olha, não vem com a sua educação que você teve, que deu certo para você, porque o contexto era um, o contexto outro, hoje é outro. Né? Eu só queria, então, finalizar aqui o nosso papo da seguinte maneira. Primeiro, a gente falou tanto que não conseguiu passar da sala 1 da casa do 3º andar. Então, quarta que vem, nós vamos falar da sala 2. A sala 2 vou botar aqui, as escolhas existenciais gerais, as que valem para todo mundo. Então, é uma caminhada, e a gente está fazendo uma caminhada devagarinho, sem pressa, sem estresse, sem nada. E aí, então, eu vou deixar uma pergunta, já até para ficar aqui no ar, as pessoas pensarem em você também aí, né, porque talvez você já tenha essa pergunta, ter um projeto existencial é acessível a todas as pessoas, ou existem pré-requisitos para que as pessoas, né, ou crianças e adolescentes possam pensar seus projetos existenciais? Fica no ar. Todos podem, ou só alguns que têm acesso a um certo repertório, ou a um certo caminho, pode participar disso, né? Não sei. Isso pode ser interessante se pensar, uma sabedoria natural que, se estimulada, virá para qualquer um, né? Ou não, existem pré-requisitos aí, filosofia, de pensamento que são fundamentais. Não vou responder, não, vou deixar. Então, agora a pergunta para a gente fechar, que é a tradicional, né? A gente fez aqui uma avaliação boa aqui da Casa do Eu, 3º andar. A gente agora vai fazer, então, a divulgação da escola. Eu queria, sucintamente, que o Fábio e a Tereza dissessem o seguinte, né? Por que seria importante, para a gente finalizar os nossos vídeos, por que seria importante a pessoa vir para a Bimodais, ter o conhecimento da escola para a vida dela, para a atividade pessoal e profissional? Começar com a Tereza. Tereza, como é que você responderia essa pergunta agora? A gente já respondeu isso outras vezes, de maneira diferente. Então, estar na Bimodais realmente, assim, a gente conseguir realmente se estruturar, porque a gente vai balançar muito ainda, né, a nossa vida. Então, assim, o que eu acredito que estar hoje aqui na Bimodais é a gente realmente conseguir essa bússola, né? Não é a gente não tem aqui todas as trilhas prontas, não é isso. A gente tem uma bússola embasada em várias teorias, e que se cada um, né, parar, né, e ficar assim, nossa, mas eu vou voltar lá, vou ver teoria, a gente não vê teoria aqui. Na verdade, a gente já tem um cara que faz ali, que é um depor,
que ele degusta tudo isso para a gente e já traz mastigadinho. Então, quando você vem para bimodais, você já consegue entender, dentro daquilo que você está buscando, quais são os pontos essenciais, quais são as partes teóricas que vão formatar aquilo que você está buscando, enquanto profissional ou enquanto para você mesmo, a sua existência. Então, a melhoria dessa existência. Então, eu acredito que a escola bimodal é realmente a nossa bússola, se a gente não quiser ficar perdido nesse novo tempo. Show, Fábio, como é que você responderia isso? Quando você muda internamente, você muda o seu olhar. E quando você muda o seu olhar, você muda tudo à sua volta, né? O mundo muda junto quando você muda, porque você começa a filtrar a existência de outra forma e você começa a decidir as coisas de outra forma. E a nossa vida, ela é um resultado de muitas decisões que nós tomamos. E para tomar decisões que façam sentido, decisões que estejam mais próximas daquilo que realmente nossa alma anseia, a gente precisa ter uma clareza sobre isso. A gente precisa saber refletir sobre isso. E num mundo tão atribulado, dificilmente a gente consegue parar para pensar, parar para refletir de forma profunda. E ter uma pessoa, ou como o Nepô gosta de chamar, um padrinho que possa pensar isso, esmiuçar e definir conceitos claros, é fundamental para que a gente possa fortalecer a nossa mente, o nosso espírito, para ter uma vida melhor. E isso se reflete não apenas na nossa vida pessoal, como também na nossa vida profissional. Porque, afinal de contas, a gente precisa saber onde estamos, no meio desse movimento todo, né? Quais forças estão operando. E aqui na Bimodais, a gente está navegando nesse tipo de informação, né? Nesse tipo de conhecimento. E os debates e diálogos aqui transitam nesse sentido. Então, estar na Bimodais ajuda justamente a você encontrar, se você não tiver claramente a sua bússola, e tomar decisões melhores para viver uma vida mais satisfatória e plena. Eu agradeço e digo o seguinte, a escola está aberta, a gente tem imersões semestrais, estamos na imersão, 14ª imersão, 7 anos de escola. Você me manda um zap, 21 99608 6422. Nepô, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, gostei muito aí do material, etc. Eu queria participar da escola, quero dar esse upgrade. Eu digo, quero sair de Matrix. Aí eu te dou mais ou menos as dicas, como é que é, e aí você realmente modifica a maneira de olhar. Se você entende o cenário, todas as decisões que vêm depois são fortalecidas. A gente, então, eu acho que termina aqui a nossa 4ª imersão, a nossa 4º Nipocast. Agradecer a Tereza e o Fábio pela presença. E a gente, então, já tem, semana que vem, o tema vai ser a Casa do Eu, Sala 2, já vamos ver até onde a gente vai, né? Sala 2, Sala 3, Sala 4. Mas eu acho que a gente está caminhando devagarinho, apresentando aí o material da escola de maneira consistente, mostrando para as pessoas que a gente precisa mudar o mindset, mudar a equação. E depois, a partir daí, tudo vem a partir daí. Se não mudar a equação, você fica perdidão. O que tu acha de botar isso como uma frase? Como uma frase de caminhão. Se você não muda a equação, fica perdidão. Perdidão, né? A galera não vai entender a profundidade dessa frase, né? Bom, galera, obrigado. Bom dia para vocês. Valeu, Morfeus. Nepô. Valeu, tchau. Obrigada. Tchau.